Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre devocional. Mas antes de tudo, o que é o devocional? Bem, a gente entende devocional como aquele período do dia que tiramos para passar com Deus, então é o nosso tempo com Deus. Se a gente for pegar o significado de devocional, a gente vai ver que ele significa uma adoração, uma devoção a alguém ou alguma coisa. E muitas vezes ele está diretamente ligado com um amor incondicional. Então seria um amor incondicional por alguma coisa, trazendo para o nosso exemplo, é um período de exclusividade, de adoração e de devoção a Deus. Então é onde a gente demonstra o nosso amor a Deus. E é um período que a gente passa com Ele. Bem, tendo dito isso, o devocional é o período mais importante do nosso dia, do nosso momento de intimidade com Deus. Então a gente vai estar 100% dedicado a Ele. Por isso eu decidi trazer umas dicas para ajudar a montar o devocional de vocês. E vou trazer algumas coisas que funcionam para mim, mas também pode ajudar alguém que esteja assistindo o vídeo. Então vamos às dicas. Bem, a primeira questão que eu vou abordar aqui vai ser sobre o tempo. Primeiro, quando que se deve fazer o devocional, qual o período do dia e por quanto tempo que é o ideal fazer esse devocional. Bem, primeiro que eu quero ressaltar que o devocional, ele espera-se que seja algo diário, não é para tu fazer o devocional uma semana sim, uma semana não, ou um mês sim, um mês não. Ele é um exercício diário, é um período diário de comunhão com Deus. Então, dia após dia, tu vai realizar o teu devocional. Pode ser em vários horários do dia, diferentes, tipo, hoje eu faço de manhã, amanhã eu faço de tarde, não tem problema. Mas, geralmente, o ideal seria escolher um período do dia que vai ser dedicado única e exclusivamente para isso. Então, muita gente recomenda fazer o devocional de manhã, por quê? Porque a gente vai ter logo acordado, vai ter descansado e o primeiro período do teu dia vai ser destinado a Deus, porque Deus é a nossa prioridade número 1 como cristãos. Deus é a prioridade sobre todas as outras prioridades. Então entende-se que a melhor parte do nosso dia, o primeiro período do nosso dia, tem que ser dedicado a Ele. Tem gente que não gosta de fazer de manhã. Eu, por exemplo, agora eu tenho feito de manhã, mas há umas 2 semanas atrás eu costumava fazer sempre ao meio-dia. Isso vai de cada um e tu tem que ter em mente que vai ter que ser um período que tu tá realmente alerta pra estar lá com Deus. Não adianta fazer à noite, por exemplo, tu tá quase dormindo, então por isso que é um dos motivos que também não se é indicado fazer à noite, por conta do cansaço e tudo mais. Aí a gente entra na questão do por quanto tempo que eu tenho que fazer isso, quanto tempo que eu tenho que destinar ao meu devocional. Tem gente que faz devocional de 15 minutos, que principalmente para quem tá começando, para quem nunca fez antes, até para se acostumar a ler a palavra, tudo mais, e passar esse tempo ali com Deus. Então, geralmente quem começa com 15 minutos, que é um período curto. O meu devocional, por exemplo, dá em média de 30 minutos a 40 minutos. Então, não é tanto assim, tem gente que faz mais. Mas isso também é algo pessoal, sabe? E às vezes varia de dia para dia. E vai variar também conforme aquilo que tu vai fazer no teu devocional. Que a gente vai entrar então na próxima dica, que é sobre como organizar o meu devocional. Então agora que a gente já conversou um pouquinho sobre o tempo, a gente vai ver o que botar nesse devocional, como preencher esse tempo. Então, o que eu faço? Eu começo com uma oração, então como eu faço de manhã, eu agradeço a Deus pela noite de sono anterior, por Ele ter me guardado e tudo mais. E peço para Ele abençoar meu devocional e que Ele possa me direcionar no que eu vou ler e aquilo que eu vou entender, que Ele possa me dar sabedoria e discernimento para entender a palavra dEle. Aí eu encerro minha oração, que geralmente dura uns 10 minutos. Aí eu leio a palavra. Então, enquanto eu tô lendo a palavra, eu geralmente boto um worshipzinho instrumental no fundo, porque tem gente que gosta de fazer um período de louvor, então tu bota uma música e louva a Deus e tudo mais. Eu não gosto muito, pra mim não funciona, porque eu acho que eu perco muito o foco da palavra e de efetivamente estar em comunhão com Deus, eu fico só aproveitando a música. Mas assim, se funciona pra ti, é muito bom também, recomendo. Só se você for botar a música enquanto estiver lendo,
é bom não botar uma música com letra, porque tu inconscientemente vai acabar perdendo o foco daquilo que tu tá lendo. Então o ideal seria justamente esse instrumental, mas isso é a escolha de cada um. Então eu leio a palavra e faço outra oração para encerrar sobre aquilo que eu consegui refletir no meu devocional. Então eu faço uma reflexão um pouquinho antes de fazer a oração. E daí, a partir daquela reflexão, eu direciono a minha oração àquilo que eu entendi com aquela palavra, aquilo que eu pude extrair para mim. E agradeço pelo devocional e peço para Deus abençoar o meu dia e tudo mais. E encerro o meu devocional. Então isso dura geralmente, dependendo do tanto que eu leio, de 30, 35, às vezes até 40 minutos. Mas, como eu falei, você pode botar um louvor, talvez, depois da palavra. Então, começa com uma oração, lê a palavra, canta uma ou duas músicas que tu sente que mexem com o teu coração, que fazem tu louvar a Deus e tudo mais. E encerra o devocional, encerra com uma oração. Tem gente também que não encerra com uma oração, só faz oração no começo. Ou tem gente que faz só oração no final. Isso é meio que a seu critério, mas eu acho importante ter esse período de oração, até para ter um direcionamento sobre o que tu vai ler, até para ter uma reflexão sobre o que tu vai ler. E é muito importante também pensar nessa reflexão e sobre qual é a relação do que Deus quer falar contigo a respeito dessa palavra, entendeu? O que tu pode aplicar na tua vida e ter justamente esse momento de falar com Deus, de adorar a Deus, de entender que Ele tá ali naquele momento contigo, que Ele sempre tá ali, mas de parar e realizar que Ele tá ali contigo e que Ele tá ali para te ajudar, para te direcionar e para te ouvir também. Então Ele quer conversar contigo, Ele quer que tu converse com Ele. E então é justamente muito importante ter esses momentos de oração e de reflexão para também poder ter mais intimidade com Deus e com o Espírito dele que está sempre ali contigo. Então isso eu acharia muito interessante para incluir no devocional. O resto, se quiser talvez incluir um estudo ou algo assim, fica a critério de cada um, mas sempre tendo foco de que aquilo ali é o teu momento com Deus, de que não é um momento de distração, não é um momento só para tu ficar estudando a palavra, mas é um momento de comunhão. Então sempre tendo isso em mente. E agora vamos à parte divertida e colorida do negócio, que são os materiais. Então, para começar, caneta, marcador. Eu uso esse marcador aqui. Pode ser marca-texto, pode ser lápis de cor, pode ser canetinha. O que funcionar para ti, para marcar na Bíblia alguma passagem ou fazer alguma anotação, talvez, aquilo que tu achar melhor. Ou você também pode usar post-its. Se não quiser escrever ou marcar na Bíblia, pode escrever no post-it ou destacar alguma passagem e escrever aquilo que tu entendeu e daí colar na Bíblia. Funciona bastante também. Ou mesmo anotar num caderninho. Então pode ser qualquer caderninho, eu uso esse aqui mesmo. Então eu anoto as coisas aqui e anotar as passagens, anotar versículos que talvez te chamaram a atenção ou algo para tu procurar depois ou estudar mais a fundo depois, também é interessante. Ou até mesmo tem gente que anota as orações, então tu pode fazer um caderninho de orações, por exemplo, é uma ideia. E a Bíblia, né? Não pode esquecer da Bíblia, que é muito importante, é a parte mais importante do devocional. E eu tenho uma dica extra no quesito de materiais, que é uma Bíblia dessas aqui. Eu ganhei recentemente da minha mãe essa Bíblia, que é a Bíblia Anote. E ela tem esse espaço em branco aqui, não sei se dá pra ver, tá? Aqui nas margens e embaixo. Então, tu pode fazer as anotações direto aqui, sem precisar ficar riscando nos cantinhos ou em cima. E também dá pra destacar as passagens e fazer uns desenhos daquilo que tu mais gosta e tudo mais. E se essas bíblias aqui, elas são um pouquinho mais caras, não é assim, tipo, super, hiper, mega, ultra absurdo, mas elas são um pouco mais caras que as convencionais. Só que se tu tiver em casa uma daquelas bíblias que tem as margens mais largas, também serve, porque aí tu pode fazer as anotações nos espaços das margens. Mas uma dessas aqui é uma ideia bem boa, se alguém tiver interesse, tem na internet. E eu recomendo bastante, assim, é bem legal também, é bem prático. E é uma forma também de se manter motivado, de sempre continuar, que a gente entra no último ponto sobre como se manter motivado, como continuar, como não perder o foco, como não desistir do meio do caminho. E, bem,
Sobre isso, eu achei interessante que primeiro você compartilhasse aquilo que você viu no seu devocional com alguém. Pode ser com seus pais, pode ser com seus líderes, pode ser com seus amigos. Você pode, sei lá, escrever para alguém ou algo assim, ou até postar nas redes sociais. Eu tenho feito isso ultimamente, então eu pego meu devocional diário, aí eu escrevo lá o que eu entendi, o que eu retirei daquilo, o que Deus falou comigo, e eu posto, por exemplo, no Stories do Instagram. É uma forma de se manter motivado, porque aquilo vai fazer com que tu pense, eu tenho que postar um negócio lá, então eu vou fazer. Não é pra ser uma obrigação, não é pra tu tá fazendo teu devocional só, única e exclusivamente por ter que mostrar pra alguém ou por ter que postar pra alguém, mas é uma forma de tu se disciplinar, então de pelo menos no começo tu ter algo que vai te prender ao teu devocional. Então essa seria uma dica bem legal, assim. Ou mesmo de talvez fazer em paralelo com os estudos, então tu pode fazer o teu devocional e estudar a palavra depois, talvez, daquilo que tu lê no devocional. Ou até mesmo de fazer uns desenhos, umas cartinhas ou algo assim. São maneiras divertidas de tu continuar com o teu devocional e de tu desenvolver essa disciplina, pelo menos no começo. Então, inserir essas pequenas coisas que fazem tu prender a atenção no teu devocional vão te ajudar a criar essa disciplina e a não desanimar. Mas o mais importante é ter a noção de que aquele é o teu momento com Deus. É tipo, tu parar e pensar, caramba, Deus tá aqui, sabe? Deus tá aqui comigo. Ele me ama, ele tá aqui pra falar comigo e pra que eu fale com ele, sabe? E a palavra dele que tá aqui comigo é vida e vai trazer vida pra mim, vai me trazer conhecimento, sabe? Vai me agregar muita coisa. Então também de ter essa ciência de que aquilo tá ali pra te edificar, pra te ajudar, que Deus quer te abraçar com aquilo, sabe? Que Ele quer te ouvir, que Ele quer te ouvir sempre, que Ele quer que tu esteja sempre perto dele. Então não é só sobre tu ficar fazendo aquilo por obrigação ou porque, ok, eu tenho que buscar Deus, mas para que isso seja algo prazeroso para ti, sabe? Para que tu veja que tá com Deus é bom, que tá com Deus é prazeroso e de que Ele quer que a gente esteja com Ele sempre. Então essas são essas pequenas coisas que também vão te ajudar a desenvolver essa disciplina para continuar firme no teu devocional. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês continuem firmes nos devocionais de vocês, continuem firmes lendo a palavra, estudando, orando, sempre, sempre, sempre. E se alguém tiver alguma dúvida sobre como montar o devocional, ou sobre materiais, ou sobre qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários ou pode me mandar uma mensagem e tá tudo certo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.